Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo na Veia, aquele podcast que traz um pouco do conteúdo de universo vascular, da saúde em geral, mas de forma muito descontraída. Aqui você não fica sem assunto, você sempre vai ganhar alguma coisa. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, cirurgião vascular e o seu anfitrião nesse podcast. Estarei com vocês hoje falando de pós-Covid junto com o Dr. Marcelo Moraes. Dr. Marcelo é membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e também do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Além disso, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular da Regional São Paulo, assim como vice-presidente da Nacional. E ele é assistente da disciplina de cirurgia vascular e endovascular da nossa Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde ele é responsável pelo ambulatório de doenças venosas. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Bom dia, Kikuchi, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo, obrigado por aceitar o convite de conversar aqui sobre um tema que é para lá de atual e que cria um pouco de ansiedade tanto nos profissionais quanto nos nossos pacientes e na população em geral, que é essa pandemia que ninguém esperava, né? Que 2 anos atrás, e aliás, é a primeira pergunta que eu faço. 2 anos atrás, lá em março de 2020, o senhor esperava que ia ser esse tipo de impacto, falando do Covid? O senhor achava que ia causar tudo isso que a gente viu nos últimos 2 anos? Bom, Rodrigo, eu acho que nem eu e nem ninguém esperávamos isso, né? Tínhamos tantos planos naquele início de ano, né? Viagens, eventualmente trabalho, e a Covid veio e mudou simplesmente tudo, né? Tudo que havíamos planejado, a Covid mudou. Então, esses 2 anos foram realmente totalmente fora do padrão, fora do quadro. Eu acho que o impacto foi muito maior, claro, no início, um pouco menos agora, né? Eu vejo um movimento de retorno às atividades, eu acho que normais muito forte, né? Nos primeiros meses a coisa realmente foi muito feia, né? Muitos consultórios ficaram fechados, eu acho que muitas das cirurgias e dos procedimentos que nós fazíamos tiveram que ser cancelados, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Já que a gente está falando aqui no Papo de Veia, a cirurgia de varizes, pelo qual o cirurgião vascular é muito conhecido, talvez seja para a população geral o procedimento, nós fazemos vários, né, mas para a população geral, sem dúvida, o procedimento mais conhecido é o tratamento de varizes, é a cirurgia de varizes. Ele ficou praticamente zerado nos primeiros meses da pandemia. Apesar de ser um tratamento importante, ele previne uma série de problemas, quando é bem indicado e bem realizado, claro, em geral não é considerado uma cirurgia de urgência. Ela pode ser postergada por algum tempo, eu diria até por alguns meses, sem grande prejuízo ao paciente. Então faz sentido essa queda dessa demanda. Na verdade, se eu não me engano, até a sociedade fez uma pesquisa sobre isso. Nos primeiros 2 anos da pandemia, houve uma redução de em torno de 69%, 70%. No primeiro ano, essa queda foi de 80%. Então, muitos pacientes deixaram de ser operados, deixaram de ter o seu problema tratado, né? Eu acho que até isso é relativamente justo, né? Os leitos eles eram utilizados ou para pacientes com Covid, ou eventualmente para tratar patologias com uma maior urgência, uma maior gravidade, como, por exemplo, casos de câncer, onde se o paciente realmente não fosse tratado, o câncer acaba evoluindo e acaba se espalhando. Então, tudo bem, é até justo a gente ter perdido um pouquinho de espaço nesse início de pandemia. Mas falando especificamente da especialidade em angiologia e cirurgia vascular, e né, o Dr. Marcelo sempre ali na ponta do projeto associativo que existe, qual foi, dentro das doenças, né, aquela que sofreu um impacto muito grande de segmento, aquela que necessitava de segmento e, infelizmente, por esse impacto da pandemia, a especialidade perdeu esse segmento? Porque nas veias até compreensível, como o senhor disse, mas existe alguma coisa que realmente impactou e fez com que dificultasse esse segmento e os pacientes ou a sociedade como um todo acabou perdendo? Eu acho que praticamente todas as patologias, não só na vascular, mas todas as especialidades, eles perderam um pouco de tempo, né? As pessoas, no início, elas estavam muito, e justificado, né? Acho que somos humanos, né? Nós vimos pessoas morrer, tal, eventualmente Uhum. parentes próximos, amigos, né? Se a gente lembrar, lá na Europa, morriam 1.000 pessoas por dia na Itália,
800, 900 pessoas por dia na Espanha, e essa notícia chegava de uma forma muito impactante para a nossa sociedade como um todo. E os pacientes ficaram com muito medo. Eu lembro que eu tenho um consultório já, sei lá, há mais de 20 anos, um consultório bem movimentado, e o movimento caiu de 80% a 90%. Tá? Então, as pessoas deixaram de cuidar dos seus problemas básicos de saúde. As pessoas deixaram de procurar o seu médico para fazer seu check-up, por exemplo, do diabetes, da pressão, eventualmente do colesterol, e um monte de outras coisas, né? Pacientes mesmo com problemas pulmonares deixaram, enfim. A assistência ou o atendimento eletivo, ele caiu brutalmente naqueles 3 ou 4 primeiros meses, né, lá de 2020, quando a pandemia começou e se instalou de forma muito forte aqui no país. Daí essa preocupação é justificada, né? Até o conhecimento médico, naquela época, de como lidar com a doença, a gente foi adquirindo ao longo do tempo, né? Tudo era uma grande novidade, né? Então, muitos dos protocolos que nós temos hoje, que nós sabemos que salvam e melhoram o prognóstico, né? A chance de sobrevida dos pacientes com Covid, muitos desses protocolos eles são mais recentes. Naquele comecinho, eles não existiam. Então, a gente tinha muita incerteza sobre a doença. Então, sim, o medo de morrer, o medo de ficar grave, o medo de precisar ir a um hospital, não ter um leito, não ter um respirador, era uma realidade muito pesada para as pessoas naquela época, assim como era para o profissional de saúde, né? Eu acho que o médico é um ser humano, também como qualquer outro. Tá? Então, acho que além das grandes incertezas geradas, por exemplo, para a gente vascular, né? Por essa diminuição de consultório, que gerou uma queda bastante importante, né? Eu acho que até alguns colegas certamente se apertaram, né? Nesse período de pandemia inicial. Eu posso até citar meu exemplo. Né? Eu confirmei Covid no dia 1º de maio de 2020, né? Pleno feriado nacional, e bem no início da pandemia, quando nós não tínhamos esse conhecimento. Naquele tempo, como eu falei, estava morrendo muita gente. Então, quando a gente vai chegando lá pelo 5º, 6º dia da infecção, é interessante como dá um certo medo. Né? Lá pelo 5º, 6º dia é quando a infecção vai para um lado ou vai para o outro. Eu já tinha visto alguns colegas aqui da universidade até falecerem, então, é claro, a gente fica bastante preocupado. E pensando então na pandemia, tudo, assim, todo esse impacto que ela teve na nossa vida profissional, vamos falar do que ela pode ter ensinado para a gente no fim, né? Aqui estamos com 2 anos e um pouco mais. A pandemia trouxe algo de aproveitoso que a gente possa realmente olhar e falar, poxa, daqui para frente a gente pode fazer diferente porque a pandemia nos ensinou isso? Foi uma pergunta difícil, Rodrigo. Você dá para transformar esse limão numa limonada? Eu me considero uma pessoa muito otimista. Então, acho que sempre alguma lição a gente pode tirar disso sim, né? Acho que algumas coisas na vida nos marcam para sempre. Acho que para o médico, principalmente, né? A gente passa por um vestibular difícil, então essa prova é uma delas. Eu lembro até hoje, por exemplo, o tema da minha redação da FUVEST, né? Que era mais ou menos assim: tudo vale a pena se a alma não é pequena. É, isso foi em 1988, né, século passado. Mas acho que essa frase ela se encaixa muito bem, o conceito se aplica bastante para essa situação da pandemia. Uma das coisas que eu tenho certeza é que eu acho que nada acontece por acaso, e sempre é frente às situações mais críticas que tiramos os melhores ensinamentos, até mesmo quando nós temos um caso que não evolui, a gente opera, a gente faz um tratamento e não evolui tão bem, é nesse momento que a gente para avaliar. Quando tudo vai bem, né? Que legal, operamos, tratamos o paciente, tudo ficou ótimo, bola para frente, você não para pensar. Quando alguma coisa sai dos trilhos, aí é que a gente volta para refletir, e aí que eu acho que é uma oportunidade de aprender. Eu acho que a pandemia foi uma dessas situações, né? Na correria do dia a dia, acho que pouco tempo nós temos para parar e pensar, eventualmente ficar em silêncio, refletir na vida, na família, sobre o trabalho também, amigos, desejos, quais são os nossos objetivos. Tudo isso fica muito bagunçado naquele ruído do dia a dia, né? Pensar um pouquinho nas nossas ações e onde isso está nos levando. Acho que as pessoas, a sociedade, por um tempo, teve essa oportunidade. Nem tanto, talvez nem tanto nós médicos, né? Acho que muitos de nós não mudou muito a rotina. Eu, por exemplo, trabalho no hospital público aqui. A gente, enfim,
a gente atendeu porta, fiz triagem, operei pacientes com Covid, né? Mas aqueles que tiveram tempo, felizes daqueles que puderam fazer essa reflexão. Eu acho que profissionalmente, na medicina, na vascular em especial, eu nunca vi uma quantidade tão grande do que nós estamos fazendo aqui, né? De podcasts, de lives, de videoaulas, de congressos, encontros, enfim. Muitos deles tinham acesso aberto, nós fizemos um pela sociedade, um Meet nacional, muitos gratuitos, e mesmo aqueles que eram pagos, eles de alguma forma se tornavam atrativos financeiramente, já que dispensavam o deslocamento, o alojamento, geralmente coisas que nós temos que fazer nos congressos mais tradicionais, e isso sempre é muito caro. Então, assim, acho que nesse período, para quem quis, teve interesse, foi um período bastante interessante para se atualizar profissionalmente, adquirir novos conhecimentos, ou simplesmente estudar, algo que muitas vezes, aí no calor da rotina, nós deixamos um pouquinho para segundo plano. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante mesmo, que a humanidade, de repente, precisou de uma pandemia para que a gente voltasse para um lado que a gente nunca deveria ter perdido, né? Isso é uma verdade. Mas hoje, o senhor acha que a pandemia acabou? De jeito nenhum, né? Primeiro, eu acho que quem define se a pandemia acabou, isso a gente tem visto, né? Essa pergunta é feita recorrentemente nos meios de comunicação. Mas vamos esclarecer. Quem define se a pandemia, que é algo mundial, acabou, é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Até hoje de manhã, até onde eu sei, ela não tinha decretado o final. Né? Tanto mesmo porque a gente tem alguns focos aí de alta de casos na China, ali no Oriente, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, aqui no Brasil, acabou o estado de emergência sanitária. Né? O governo federal, através do Ministério da Saúde, deu a liberdade para as administrações regionais, né, estaduais e municipais, basicamente, tratarem localmente o assunto. Né? Isso aí vai levar em conta dados de contágio, intervenções e morte, regionalmente, e levando em conta também, acho que isso é o mais importante, os recursos locais, né? O que eu tenho de leito, o que eu tenho de disponibilidade de oxigênio, né? O que eu acho ser a forma mais correta de tratar o assunto. O Brasil é um país enorme, né? Muito desigual em termos de recursos, em termos de assistência à saúde. Por outro lado, nós sempre teremos casos de Covid. Né? Isso daí não vai ter jeito. A doença ela veio para ficar. Eu acho que até nós, como sociedade, em algum momento, nós vamos ter que tomar uma decisão. Eu acredito que a Covid vai passar a ser como uma gripe. E de vez em quando, assim como a gripe acontece com a gripe, uma porcentagem dos contaminados, geralmente os mais debilitados, os mais frágeis, irá sucumbir, não tem jeito. Isso é da natureza. Mas é o que vemos hoje. Cada vez mais, essa proporção de gravidade dos doentes diminui. Tá? Cada dia mais. O Covid hoje não é tão mortal, nem de perto quanto era no começo. Né? A mortalidade chegou aí 1, 2%. Hoje em dia é uma fração disso daí. Tá? Então fica a pergunta. Eu juro que eu não tenho uma resposta. Tá bom? Isso daqui, Rodrigo, é mais uma provocação para que cada um possa pensar. Tá? Nesse cenário de baixas mortes, poucas internações por Covid, a gente tinha uma sala aqui na Universidade de Covid e a gente fechou, porque, claro, a gente tem Covid, mas as pessoas não estão internando mais daquela forma como era antigamente por causa do Covid. Normalmente o paciente vem para fazer uma cirurgia de apêndice e está com Covid, ou adquire Covid, uma cirurgia cardíaca, está com Covid, ou adquire Covid. Quanto vale, então, para a gente pensar, quanto vale a pena nós deixarmos de fazer as coisas cotidianas? Tá? Então, a cada onda de maiores contaminações, se nada mudar, né, no cenário de gravidade, havendo apenas mais contaminações, sem maior gravidade, quanto vale a pena nós sacrificarmos as nossas rotinas, né, os nossos trabalhos, nossa vida social? Tá? Eu acho que o isolamento tem seu preço. Eu lembro que durante a pandemia eu atendi alguns pacientes, particularmente de idade, que as famílias deixavam eles muito presos em casa, né? Teve até relatos engraçadíssimos de pessoas que pulavam o muro, que pulavam a cerca. Imagina os velhinhos pulando a cerca, né? Porque eles queriam sair de casa. Tá? Mas esse isolamento pagou um preço para essa população. Eu atendi algumas pacientes que o vascular cuida muito de inchaço também, é uma das queixas comuns do nosso inchaço. Vários pacientes com mais idade eu atendi com inchaço na perna. Quando você vai conversar, você vai examinar, na verdade, era um paciente que tinha um problema cardíaco, um problema renal e por causa de depressão,
por causa do isolamento, essas pessoas simplesmente deixaram de tomar os seus remédios, aí a perna inchou, né? O coração não bombeava direito, o rim não filtrava direito o líquido, aquele excesso de líquido vai para onde? Vai para as pernas. Aí procura o vascular e a gente identifica que, na verdade, era um problema de falta de medicação por depressão. Então, o isolamento tem seu preço. Então, vale também então lembrar que nessa situação, talvez a pandemia também, nesta retomada, digamos assim, os pacientes voltando e procurando, o médico especialista também tem que ter uma visão mais generalista, porque muitas vezes os pacientes vão chegar, como o senhor falou, não é? Chega um paciente com edema, mas na realidade, devido ao isolamento, que está tendo uma consequência nesse sentido. O senhor acha que hoje nós, especialistas, vamos ter que prestar atenção e ter uma visão mais generalista do nosso paciente? Eu acho que a medicina, ela não, como é que eu vou dizer? Hoje em dia, existe uma super especialização da medicina, né? Daqui a pouco a gente vai ver ortopedista, não, mas eu sou especialista no quinto dedo da mão direita, né? Ou senão o vascular, que não, eu só trato a veia da perna esquerda. Eu acho que não, a medicina é muito mais do que isso, né? O paciente não é um aglomerado de doenças ou de patologias. O paciente é um ser humano, e desde a parte psicológica, a parte física, a parte emocional, tudo isso está interligado, né? As doenças estão interligadas, né? Então, um problema cardíaco vai afetar a parte circulatória, um problema renal vai afetar a parte pulmonar. Então, não é agora, Rodrigo. Eu acho que sempre o médico, antes de ser um especialista, ele precisa ser um médico, tá certo? Ele precisa ter uma visão generalista. E a partir daí, ele vai se especializar e vai ter um pouquinho mais de conhecimento em uma determinada área. Mas o médico ele tem que ser um generalista. E como que o profissional de saúde ele poderia se comunicar melhor com esse paciente? Uma vez que, imagina, nós estamos na era da informação no segmento de saúde, as informações estão disponíveis para todo mundo. Só que o background, ou seja, o conhecimento base de cada um é diferente, o que nos leva a interpretar também as informações de forma diferente. Como que o que seria o detentor técnico do conhecimento, conseguiria se comunicar melhor com o paciente de hoje e o paciente pós-Covid? O que cortou um pouquinho o áudio, mas eu acredito que a pergunta é como é que o médico pode se relacionar melhor com o doente. Nessa situação pós-Covid, eu não vejo a relação médico-paciente sempre foi uma coisa muito cara e é fundamental para o tratamento do paciente. Eu acho que não existe um tratamento adequado se o médico não estiver com uma certa afinidade com o seu paciente, pensando no que são os seus objetivos, o que são os seus desejos e mesmo a capacidade, tanto do médico quanto do paciente. Agora, com a pandemia, além dessa relação que sempre deva existir, eu nunca imaginei a medicina sem uma boa relação médico-paciente. Acho que a pandemia ela nos permitiu construir algumas ferramentas que ajudaram, digamos assim, modernizaram, deram uma carinha mais atual ao tratamento ou à relação médico-paciente. Acho que o que eu estou falando, assim, a grande mudança que eu vejo é a possibilidade de se fazer telemedicina, ou teleconsultas, ou teleinterconsultas, mas a forma de fazer o atendimento médico sem estar presencialmente. Isso tem vantagens e tem desvantagens. Isso é uma coisa muito nova, que começou um pouquinho, 1 ou 2 anos antes da pandemia, a gente já estava gestando, a gente já estava conversando muito nas sociedades médicas, na Associação Médica Brasileira, na Associação Paulista de Medicina aqui em São Paulo, nós tivemos várias reuniões sobre isso, o Conselho Federal de Medicina também está muito envolvido, e a pandemia veio para sedimentar isso, né? A gente teve que fazer isso, na verdade, meio que a toque de caixa. E hoje em dia já é uma realidade, muitos atendimentos da saúde suplementar, eventualmente nos atendimentos particulares, tal, existe uma série de regras para que isso possa ser implementado e para que isso seja eficiente, isso seja auditável e isso seja seguro, tanto para o médico como para o paciente. Mas talvez essa forma de nova de comunicação para pessoas da minha geração e um pouco mais velhos pode parecer um pouco estranho, mas é interessante
que, como para as pessoas mais novas, que eventualmente já nasceram com um celular, um tablet touch na mão, eu acredito que essa ferramenta, essa possibilidade é muito mais familiar, é muito mais fácil de ser, digamos assim, implementada e aceita. Então, acho que assim, a grande forma, a nova forma de comunicação é através realmente das mídias, né, das formas de comunicação eletrônicas. Eu acredito realmente que aquele modo que nós estávamos acostumados a nos relacionar através das gerações anteriores, realmente isso veio mudando cada vez mais. A gente tem que ter esse aprendizado, incorporar essas novas formas de comunicação. Inclusive, é uma delas que nós estamos aqui, né? Levando informação também, seja aqui via podcast, seja ali no canal do YouTube, mas a informação chegando e a gente espera que aproveite realmente essa informação de qualidade. Doutor Marcelo, Exato, acho que hoje... deixa eu te cortar um pouquinho, eu acho que se você levantou um ponto muito interessante. E é uma coisa que eu comento muito com meus pacientes, né? Os pacientes, hoje em dia, eles chegam muito bem informados sobre a sua patologia. O doutor Google, ele está aí, não tem jeito, ele também veio para ficar. Muitos colegas médicos ficam incomodados com o doutor Google. Eu juro para você que eu não ligo. Eu acho interessante o paciente chegar com um pouquinho mais de informação, porque até o nível da conversa pode melhorar. A única coisa que eu peço para meus pacientes é para ter cuidado, porque o Google não tem filtros. Assim como existem informações legais, muito boas, existem informações de péssima qualidade que só fazem piorar as coisas. Então, sempre a recomendação que eu dou para os pacientes é, quando for procurar informação no Dr. Google, nas mídias sociais, procure em fontes confiáveis. Geralmente sites de universidades, sites de hospitais, sites de sociedades médicas, ali a informação ela já passou por algum filtro e ela vem mais confiável. Concordo plenamente com o senhor. Eu também não me incomodo de forma alguma de atender um paciente que vem carregado de informações, porque o nosso dever realmente é esse, né? A gente ajudá-lo a filtrar as informações que vem da internet, vem desse conhecimento, desse mundo de conhecimento que a gente tem hoje. Agora, voltando, estamos aqui com uma época que as máscaras na rua, as máscaras em ambientes coletivos foram liberadas, mas nos ambientes de saúde ainda ela é mandatória, pelo menos aqui no nosso país, no nosso estado. Quais são as recomendações que o senhor adotou, se adotou alguma coisa de diferente na sua prática do consultório, do seu consultório particular? O senhor adotou alguma prática durante a pandemia que agora ela se mantém ainda? Como você falou, Rodrigo, tem parâmetros que são determinados pelas autoridades locais, né, como estados e municípios, e que ainda são impostos, né, quer dizer, você não tem, é obrigatório. Né? Aqui em São Paulo, como você falou, a máscara na cidade de São Paulo, né, a máscara é obrigatória em estabelecimentos de saúde, tá, em transporte público, né, em outras cidades eu sei que ainda restaurantes obrigam a usar máscara, dentro de órgãos públicos ainda é obrigado a usar máscara, mas essa decisão no futuro vai ser um pouquinho mais individual. O que eu vejo através das minhas pacientes, eu acho que ainda há pessoas que morrem de medo da contaminação, ainda não saem sem máscara, ainda não vão a cinemas, não vão a teatros, as pacientes ainda não viajam, e algumas mesmo se recusam a voltar ao trabalho presencial. Né? A gente vê algumas situações críticas, por exemplo, da pessoa que, por um lado, não quer voltar ainda para o presencial, e, por outro lado, tem pessoas que querem voltar, mas, por exemplo, não vacinaram, e muitos lugares não permitem. Né? Por outras pessoas, a pandemia acabou faz tempo. Né? Entre esse meio, esses extremos, sempre vai ter a grande maioria dos pacientes, que é a média. O que eu acho é que, por enquanto, isso ainda tem um pouquinho de margem de discussão. Se o seu consultório médico, seu consultório de atendimento privado poderia se enquadrar nessa regra de atendimento à saúde, mas eu acho, isso é uma opinião muito particular minha, que enquanto tiverem pacientes que ainda se preocupam, ainda têm esse medo, eu acho que vale a pena. Nós temos uma rotina um pouquinho diferente daquela da pré-pandemia. Tá? Pelo menos nos meus consultórios, nas minhas clínicas, a gente adotou manter a máscara, o álcool gel continua disponível, e algumas medidas, talvez não tão rígidas quanto foram naqueles primeiros meses da pandemia, elas ainda valem a pena ser implementadas. Né? E qual
falando nesse sentido, o que o senhor acha que vai ser a relação da nossa população com a doença agora? Você acha que ainda esse medo vai ser generalizado? Ou todo mundo vai. O senhor acha que vai levar muito tempo, doutor Marcelo, em relação a esse aceite de que a Covid-19, 20, 21, 22, 23, ou seja, a Covid vai ser incorporada como uma doença de épocas, né? Por exemplo, inverno ou não, ou seja, vai estar incorporada como uma doença, digamos assim, relativamente comum do nosso dia a dia. A gente vai parar de testar todo mundo que tem a síndrome gripal, por exemplo. Ah, sim, isso daí é um caminho natural, Rodrigo. Assim, isso é o que a gente imagina. Eu tenho muito cuidado quando eu Uhum. faço previsões, porque eu dei algumas entrevistas, eu falei muita bobagem no começo. Eu acho que eu e todo mundo, né? Todo mundo. É, se Exato. uma coisa que o vírus ensinou a gente é que a gente não sabe nada sobre ele, certo? Então a gente imagina que se a coisa continuar da forma como está agora, aqui no Brasil a gente vacinou bastante, né? Isso é uma coisa que faz diferença. Nos Estados Unidos eu estava conversando com o infectologista de lá, me assusta que ele me falou que até 50% da população simplesmente não quis vacinar, tá certo? Não vai vacinar. Na Inglaterra também tem um perfil de vacinação baixo, alguns países europeus também. Então, esses locais, eu acho que eles têm um pouco mais de preocupação. Eu acho que aqui a vacina ajudou bastante. Então, para cá, para a gente, como é que vai ser a nossa realidade? Eu tenho a impressão que, se nada mudar, o Covid, da forma É. como está, ele vai se tornar realmente uma gripona. Tá? Vai ser sazonal, vão ter épocas que ele vai piorar, vão ter épocas que ele vai melhorar. Eu acredito que a vacina, seja nessa versão que nós temos atualmente, seja numa versão mais evoluída, que eventualmente nós tenhamos com os anos de uso, né? A gente sabe que o tempo de uso da medicação faz ela evoluir. Eu acho que durante essa vacina deve entrar no nosso calendário vacinal e as pessoas vão ter que conviver. E é como eu falei um pouquinho, alguns minutos atrás. Infelizmente, algumas pessoas vão falecer de Covid. Tá? Assim como falece de gripe, assim como falece de pneumonia, assim como falece de outras doenças. Mas o importante é a gente pensar é que seja pouca, a proporção seja pequena. Então, uma vez adoecendo de Covid, a gente espera que não morra como morreu no começo, tá? Que a taxa seja muito menor, e isso já é uma realidade, né? Hoje em dia, o Covid, a infecção por coronavírus, ela é muito menos mortal do que foi algum tempo atrás. Muito por causa da vacina, um pouco por causa aí da imunidade coletiva, e também os serviços de saúde aprenderam a lidar melhor com essa doença, né? Hoje em dia nós temos protocolos de internação em UTI, onde a forma como você fornece oxigênio é melhor, a medicação, a anticoagulação se torna obrigatória. A gente descobriu com o tempo que o Covid é uma doença, sim, que interage muito com os vasos, né? Existe um trabalho do pessoal da Universidade de São Paulo, que foi replicada na Itália, foi replicada na Austrália, onde fazia-se biópsias pulmonares. Nós vimos que o Covid, na verdade, ele atacava os vasos do pulmão. Ele causava trombose nos pequenos vasos do pulmão, que é onde aconteciam as trocas de oxigênio, e é por isso que o paciente tem falta de ar. Então, é também uma doença vascular. O Covid é uma doença que leva à trombose. Muito bem. Agora, esse esfriamento da pandemia, o senhor vai colocar na conta da vacinação ou de alguma outra coisa? O que o senhor acha que foi o conjunto que levou conseguimos chegar a esse esfriamento da pandemia, ou é o processo natural de uma doença nova mesmo? Essa pergunta eu não tenho uma resposta e eu acho que ninguém tem ainda. O que a gente sabe, o que a gente vê de trabalhos, é que países que vacinaram um pouco mais, eles saíram da crise um pouco mais rápido, né? Mas, sem dúvida, a imunidade coletiva, depois que você adquire a doença, ela é um pouco melhor do que a imunidade vacinal. Tem vários trabalhos mostrando isso. Agora, eu não tenho dúvida que a vacina ajudou, né? Seria muito crítico, muito até vil da minha parte dizer que não. Ela evitou mortes. Agora, ela não evitou ela não evitou recontaminação, como era a nossa ideia inicial, certo? Ela não evitou todas as mortes, mas ela evitou uma boa parte. Mas claramente diminui a gravidade dos casos. E assim faz o mais importante que eu acho nessa pandemia, né? Que evita a ocupação em massa, evita a sobrecarga do sistema de saúde, né? Principalmente hospitalar.
tá? E também da chance que agora a minoria dos pacientes graves possa ser tratado de forma mais adequada, né? Um hospital com menos pacientes, consumindo menos recursos de medicação, de oxigênio. Nós ficamos sem anestésicos. Não sei se você viveu essa situação, mas, por exemplo, aqui na universidade, que é o hospital público, muitos, nós não tínhamos anestésico, não era nem dinheiro, é que não tinha para vender. Então, assim como faltou oxigênio, faltou um monte de recurso daqueles pacientes mais graves. E qual que era o nosso medo? E qual que é? Tem até um professor aqui da infectologia que ele tem uma frase muito interessante. Eu falo, o coronavírus, ele não é exatamente um vírus que mata pessoas. Se a gente for pensar, tem patologias ou tem doenças que são muito mais fatais do que o coronavírus. Mas o Covid, ele mata o sistema de saúde. Se muitas pessoas ficarem doentes de forma grave ao mesmo tempo, isso quebra o sistema de saúde. Eu não vou ter recurso suficiente para atender todos ao mesmo tempo. Então, a vacina foi muito útil nesse sentido. Ele deu tempo para, eventualmente, as pessoas, e até o isolamento social também, deu tempo para o sistema de saúde ir absorvendo essas pessoas em períodos diferentes. Tá? E isso salvou vidas, sem dúvida. O senhor tem filhos, doutor Marcelo? Fala para o Tenho duas pessoal aí. meninas lindas. 2 meninas vacinadas? Sim, sim. Foi uma decisão nossa, né? Eu tomei a AstraZeneca, né? A universidade ela participou de uma das pesquisas iniciais para implantar a AstraZeneca aqui no Brasil. Então, a gente aqui da universidade, muitos de nós acabou tomando a AstraZeneca, né? Fiquei de cama no primeiro dia, para dar um pouquinho mais de efeito colateral, e fiquei com o braço dolorido nas outras, tá certo? Mas talvez eu me arrependa. Eu tomei a vacina num domingo de manhã aqui na universidade e depois eu fui dar uma pedaladinha de uns 32 quilômetros. Então talvez eu não devesse ter feito isso. Tá? Não, Mas eu faria bom de se novo. cuidar. Eu faria de novo. Sim. Eu acho que a gente tem que vacinar. Vacina tem até outras implicações. Minhas filhas tomaram a Pfizer, né? Elas são crianças ainda, mas eu juro que vacinação em criança eu não faço com tanta certeza, né? Não entenda mal. A vacina é muito importante, é boa, né? Mas ela tem os seus efeitos adversos, né? Como qualquer medicação, como qualquer tratamento médico. Eu não sou especialista, mas a chance de crianças adoecerem de Covid de forma grave, né? Que é justamente o foco da vacina, foi e ainda é muito pequena, né? De adoecer de forma grave. Tá? De qualquer forma, eu acho que não tomar a vacina hoje tem várias implicações, mas eu acho que as piores para crianças são as sociais, né? Existe uma grande limitação de onde você pode ir, ainda vários lugares, vários estabelecimentos, teatro, cinema, às vezes até alguns hotéis pedem a carteira vacinal, né? E não tomando a vacina, eu acho isso seria muito crítico, né? Nossa família queria voltar a uma situação mais próxima do normal possível. A nossa família adora viajar, nós adoramos ir a teatros, cinema, a gente vai em concertos de vez em quando, e você não ter a vacina hoje em dia, isso daí te limita bastante. Mas, certo ou errado, essa é a regra. Então, eu não me incomodo de fazer isso, eu acho que não tem jeito. Como sociedade, a gente precisa ter essa consciência e entrar no coletivo e acabar se vacinando. Perfeito. O que é interessante hoje em dia é que quando tem essas notícias, acaba que a pequena porcentagem que realmente é esperada, eventualmente, de ter alguma reação, é aquela que acaba sendo muito noticiada, e a percepção muitas vezes é errônea em relação ao que acontece no global, né? É justamente essa questão da possibilidade do filtro da informação, né? Falar o quanto dessa informação realmente faz parte do todo. Acho que esse é um dado importante. Agora, o senhor já notou a retomada de volume normal de atendimento, seja no seu consultório, seja aí no hospital público? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que nós temos que nos preparar para a grande demanda de cirurgias e de tratamentos que foram adiados durante a pandemia, né? Eu recebi algumas estimativas, não do Brasil eu não tenho ainda, mas internacionais que dizem que nós devemos levar pelo menos 2 anos para compensar esse período perdido.
de procedimentos eletivos, ou seja, não de urgência, né? No Brasil, a coisa acho que pode ser até um pouquinho mais complicada. Nós já tínhamos uma demanda de procedimentos reprimida. Lembro que nos últimos 15 anos nós perdemos mais de 10 mil leitos hospitalares no país. Isso foi um levantamento do Conselho Federal de Medicina. E isso é claro, isso tem um impacto importante na capacidade de internação, de realização de cirurgias, que para nós, cirurgiões vasculares, enfim, é a nossa rotina. Então, de forma geral, por exemplo, vamos usar de novo o exemplo das varizes, né, que para a gente é muito importante. Eu vejo muitos lugares, muitos hospitais, muitos serviços, tem filas aí de 3, 4, 5 anos em algum serviço. Isso mesmo antes da pandemia. Agora, isso daí está pior. Eu acho que, assim, se pudesse dar uma sugestão para o colega no pós-Covid, é se preparar para essa demanda reprimida, não só pelos anos de Covid, mas por décadas de pouca valorização da saúde por governos anteriores, e que foi agravada pelos anos de Covid. Se eu já percebo esse aumento do movimento do consultório, graças a Deus, sim. Tá certo? Os pacientes estão voltando, e até a minha impressão é que agora, 2022, eu estou com um movimento maior do que, por exemplo, em 2019. Tá? Então, eu acho que essa procura, essa demanda reprimida nos últimos 2 anos, sim, está vindo e já está vindo forte. E qual que é a sugestão que o senhor dá de como se preparar para isso? Porque realmente se preparar acho que faz parte. Agora, como que o senhor está se preparando para essa demanda reprimida chegando ali? Que a gente vai atender mais horas, vai atender fim de semana, vai atender até a noite para atender todo mundo? Como que a gente pode servir melhor essa população que ficou justamente sem a procura, né, de atendimento nos últimos 2 anos, e a gente tem essa demanda reprimida aí dos casos eletivos? Essa pergunta é pergunta de R$1 milhão, né? O que fazer? Eu acho que o mundo inteiro se pergunta como correr atrás desse prejuízo da pandemia. Aqui eu acho que a gente tem que dividir em 2 cenários. Um cenário é da saúde suplementar e do atendimento particular, que é a minoria do nosso país, em torno de 20 a 25% da população, mas aí só depende da gente. Tá certo? A gente vai precisar trabalhar um pouco mais mesmo, né? Vai ter que dar mais atenção para essa população, eventualmente trabalhar até mais tarde. Eu, particularmente no consultório, eu já estendi um pouquinho o horário. Normalmente eu trabalhava até 6h30, 7 horas, eu estou estendendo até 8, às vezes 9. Mas eu acho que na saúde suplementar e nos pacientes particulares a coisa é um pouco mais rápida. Minha grande preocupação é como nós vamos fazer isso na saúde pública. Tá? Como eu falei, né, os nossos hospitais, durante anos, foram sendo sucateados, né, fechando-se leitos hospitalares. E agora nós estamos frente a um grande dilema. Né? Vários tratamentos foram adiados, existe uma demanda da população mais simples, que é a maioria do país, né, 75%, de 70% a 75% das pessoas que vivem no Brasil tem como única fonte de atendimento de saúde o SUS. Uma das ideias, né, que poderia ser posta em prática é claro, fazer com que aquelas verbas que foram muito dirigidas para o Covid talvez continuassem sendo dadas aos estabelecimentos, aos mecanismos de saúde, para atender essa demanda por cirurgias, por diversos tipos de tratamento observados. Né? O que a gente vê é que a gente pagou um preço muito alto por essa falta de assistência à população durante a pandemia. Né? Aumentou, não se falou muito isso, porque o que dominava, digamos, os meios de comunicação era sempre Covid. Mas aumentou o número de infartos, porque as pessoas deixavam de tomar a sua aspirina, deixavam de tomar seu remédio da pressão, aumentou o número de derrames, aumentou o número de pé diabético. Talvez não tenha aumentado o número, que já era grande, mas o que a gente observou, por exemplo, aqui na universidade, é que os casos que chegavam para a gente, muitas vezes, já eram casos mais graves. Por quê? As pessoas pararam de se tratar, as pessoas tinham medo de sair, então não saíam por qualquer coisinha. Então, aqueles casos que a gente poderia ter tratado bem no início, que seriam mais simples, eu usei como o exemplo pré-diabético, que é muito da nossa área, mas eu acho que isso a gente poderia
transpor para qualquer, ou para várias patologias. Aquelas doenças que poderiam ser tratadas numa fase mais inicial, que era mais fácil, que muitas vezes só com remédio não precisaria uma internação, deixaram de ser tratados. Isso piorou ainda mais a situação de demanda hospitalar. Então, como se preparar para isso nos próximos anos? Juro que eu não tenho essa resposta que puxa, mas eu acho que a gente vai ter que aprender isso daí com o tempo. Só os anos vão dizer. Muito bem, doutor Marcelo. Estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo. O papo está gostoso e, claro, esse assunto de poder render horas e horas aqui de bate-papo, mas eu queria que o senhor deixasse alguma mensagem para o profissional de saúde e outra mensagem para a população em geral de como fazer, de como atuar agora com a sua saúde e com seus atendimentos no pós-Covid. Para os meus pacientes, a recomendação é cuidem-se, cuidem da sua saúde. Como eu acabei de falar, qualquer problema de saúde, quando a gente pega no começo, é muito mais fácil de tratar, vai ser muito mais simples, muitas vezes menos doloroso e provavelmente mais barato. Então não deixem de se cuidar. Observou algum problema? Procure um especialista. Tá? Antes mesmo de ter algum problema, procure se cuidar. Medidas simples, faz atividade física, perca peso, cuide se você já tem alguma doença de base, pressão alta, diabetes, colesterol, cuide-se. A prevenção é o melhor tipo de tratamento. Para os colegas médicos, coragem, gente. A gente passou aí por uma crise forte, né? Muitos colegas que trabalhavam mais com saúde suplementar, consultórios, tiveram seus consultórios aí fechados por algum tempo. Isso certamente teve impacto econômico. Eu sei de colegas que se apertaram, enfim, estavam lá com dívidas com casa, eventualmente e tal. Coragem, tá? A pandemia está acabando. Eu acho que a gente trabalhou muito nessa pandemia, mas esse é o nosso dever. Não tem jeito, não é certo? A gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar atendendo a população e fazer isso com o máximo de amor possível, que é isso que esperam da gente e é isso que é o correto. Que bela mensagem de estímulo para todo mundo que está ouvindo a gente. Agora, a pergunta que não quer calar e eu preciso fazer. Doutor Marcelo, qual foi a nota da redação do vestibular? Se tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Rodrigo, eu sou péssimo de português. Graças a Deus eu fui muito bem. Eu gabaritei em matemática, física e química. Então eu consegui passar numa das universidades da FUVEST, que é a Escola Paulista de Medicina, de onde eu estou gravando, onde eu estou até hoje, né, já há mais de 30 anos por esses corredores, onde eu estou gravando essa aula. Tá? Para mim é uma grande honra e um grande prazer ainda fazer parte dessa equipe aqui. Mas minha nota não foi boa, não. Eu acho que eu tirei 5,2. Então não foi pela Então, a lembrança do tema até hoje é porque possivelmente então causou algum impacto e esperamos que a pandemia traga impacto, mas um impacto que a gente consiga levar para o lado positivo e pelo aprendizado, uma vez que a pandemia aí levou tanto transtorno, tanta tristeza para as famílias mundo afora. Então, acho que é realmente o nosso dever conseguir retomar e conseguir trazer um pouco de felicidade novamente para as vidas nossa e dos nossos pacientes. Doutor Marcelo, muito obrigado pelo papo, gostamos muito, acho que foi um aprendizado também para todos, e assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Papo na Veia, um episódio também literário, de redação, lembre-se, né, que tudo vale a pena, se a alma não é pequena, e isso vem da literatura portuguesa. Esperamos que você tenha gostado desse episódio e continue fazendo um convite para você acompanhar aqui o nosso podcast Papo na Veia nas principais plataformas e também no YouTube da Jobst. Se você tem sugestão de tema, seja tema de redação, seja tema aqui para a gente, elogios ou críticas, escreva nos comentários e nos envie um e-mail para jobstbrasil@essit.com. Lembrando que Essit se escreve com E, 2 S e TY. E a gente está também no Instagram, @jobstbr. Se você gostou, não deixe de compartilhar e curtir esse episódio. Lembre-se, aqui você não fique sem assunto porque você acompanha o podcast Papo na Veia. E assim nos encontramos no próximo episódio. Nos vemos lá.